Hey pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre argumentação. Então, nós vivemos numa geração em que parece que as pessoas já deixaram de saber como é que se argumenta sobre um assunto. Atualmente parece que é impossível tu teres a tua própria opinião. As pessoas não pensam, as pessoas não formulam as suas opiniões, são apenas meros repetidores de informação e muitas vezes de desinformação. Já ninguém pensa sobre a veracidade do que está a ser dito. Tudo aquilo que seja dito pelos social media ou que seja dito, por exemplo, por um influencer é verdade e acabou. Nós acabamos por defender coisas que nós desconhecemos, que nós não entendemos e às vezes defendemos-las com unhas e dentes, como se realmente a nossa vida dependesse e se baseasse nisso. Não faz sentido nós dedicarmos tanto tempo, tanta energia a defender coisas que nem sequer são ideias nossas, certo? Era muito melhor se nós investíssemos esse tempo a tentar perceber primeiro essas coisas para então termos as nossas próprias ideias. Toda a gente acha que está no direito de dar a sua opinião publicamente sobre todos os assuntos e mais alguns. Dando exemplo de influencers. Quem é um ator para falar sobre a situação política do país, sendo que não estudou absolutamente nada sobre ideologias políticas, a única coisa que sabe é aquilo que os mídias dizem sobre um determinado candidato. Podemos falar nisso, por exemplo, nas eleições que aconteceram agora em Portugal ou numa situação mais marcante ainda sobre as eleições na América. Todos os factos sobre todas as coisas devem ser analisados antes de tomarmos uma posição sobre alguma coisa. Deus criou-nos seres pensantes, mas hoje em dia o simples facto de eu estar aqui no YouTube, numa rede social, para dizer que Deus é real, que eu acredito que nós somos criação de Deus, só isso já é um grande motivo de discórdia. É como se eu não tivesse a liberdade que me é dada constitucionalmente, que me é dada pelos direitos humanos, para dizer aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, e baseado também em factos históricos e também, obviamente, naquilo que diz a Bíblia. Porque para mim, esta é a verdade. Esta é a minha verdade. Isto é aquilo em que eu me baseio para tomar decisões, para ter as minhas opiniões. Mas claro que a Bíblia não vai falar concretamente sobre coisas como em quem é que eu devo votar nestas eleições. Então, aí eu preciso me informar sobre esses assuntos para poder então ter a minha própria opinião. Mas lá está, não deixa de ser a minha opinião, a opinião da Patrícia. E eu não devo forçar a minha opinião para que seja a opinião de outra pessoa também. Para muitas pessoas, eu pegar na minha Bíblia e dizer que isto é aquilo em que eu acredito é uma grande afronta. Mas a verdade é que eu defendo com a minha própria vida aquilo em que eu acredito. Porque eu sei que essa é a verdade. Eu sei que é algo que vale a pena eu investir a minha vida por. A palavra de Deus vale, sem dúvida alguma, que eu dedique toda a minha vida a isso. E é por isso também que estou aqui, que dou a minha opinião sobre este assunto da falta de opinião. O facto de eu pensar algo que não é o que é pensado pela maioria das pessoas, primeiro, não significa que isso seja errado. Segundo, não deve ser algo de que eu me envergonhe. Nós nunca vamos conseguir estar todos de acordo sobre um assunto. É algo normal, é algo humano nós não estarmos de acordo e isso não é mau. Aliás, há aquela expressão típica portuguesa que diz que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Um homem que pregou o amor, que pregou a igualdade, pregou a alegria, pregou a verdadeira igualdade social, que pregou perdão, pregou o não julgamento. Nem ele conseguiu agradar todas as pessoas com as suas ideias, com a sua forma de pensar disruptiva, a sua forma de pensar que ia contra aquilo que eram os hábitos daquela época. E agora, mais de 2000 anos depois do seu nascimento e da sua morte, continua a haver pessoas que não acreditam, pessoas que não aceitam aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus nos deu a conhecer. Embora isso seja algo histórico, embora seja histórico que ele morreu na cruz e que morreu para a redenção do homem. É curioso que Deus criou-nos como seres pensantes, como pessoas capazes de ter as suas ideias, de desenvolver raciocínios, de desenvolver argumentos e pensar por si. Nós não fomos feitos como robôs
que apenas processam informação e a repetem. Os robôs são programados para cumprir aquele tipo de função. E é isso que eles fazem. Mas nós podemos a cada dia recriar-nos, podemos fazer coisas novas, aprender coisas novas. E isso é algo tão bom, que nos faz tão especiais enquanto humanos, que nós não devemos simplesmente ignorar isso, não devemos fazer de conta que isso não existe, tomando por certo tudo aquilo que nós ouvimos, dito por pessoas que supostamente têm um bocado mais influência do que outras, só porque têm maior visibilidade. E eu tenho a certeza que Deus não nos criou como repetidores de funções ou repetidores de informação, porque se assim fosse, mais de metade da asneirada que eu já fiz ao longo da minha vida e que ainda faço não seria feita. Nenhum Deus iria querer que a sua criação fizesse tanta borrada como nós fazemos diariamente. Bora tentar calarmos-nos, pensarmos um bocado, aprender algo sobre o assunto e depois então falar sobre aquilo que é a nossa opinião e não a opinião que ouvimos de outra pessoa. Ou melhor ainda, se não souberes e não quiseres saber, cala-te. Em Provérbios 13:16, a palavra de Deus diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Se nós somos prudentes, nós vamos pensar primeiro naquilo que nós fazemos. Nós vamos expor o nosso conhecimento, mas o tolo apenas mostra a cada vez que fala que é insensato. Provérbios 26:12 diz: tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Ou seja, aquele que acha por ele que é sábio e que sabe as coisas, pode esperar mais de um tolo do que dele, porque o seu conhecimento na verdade não existe. O facto de ele achar que é sábio só o torna mais tolo. E em Provérbios 21:23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Às vezes é mesmo melhor nós ficarmos calados do que dizermos algo que não faz sentido e que mais à frente pode também trazer-nos problemas. E às vezes a melhor solução é mesmo ficarmos calados. Não vale a pena nós partilharmos o nosso conhecimento com certas pessoas. Há uns tempos eu falava com um amigo meu sobre este assunto precisamente. Sobre hoje em dia, se tu tens uma opinião que não seja a opinião de toda a gente, é o fim do mundo. E se tentas argumentar, a maior parte das vezes nem sequer vale a pena, porque essas pessoas estão tão cheias daquilo que ouvem, daquilo que repetem, que nem sequer têm espaço para ouvir algo que seja diferente. Das piores coisas para mim, algo que sempre me fez confusão, foi aquelas pessoas que acham que sabem e por isso não estão dispostas a aprender algo novo. E mais uma vez, em Provérbios, diz: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Harsh. Acho que é bastante explícito por si. Não vale a pena nós gastarmos tempo a falar com os tolos, porque eles vão apenas desperdiçar aquilo que é a nossa sabedoria quando não estão dispostos a ouvir. Quando tu és esse tolo, ou quando tu és aquele que apenas repete informação, as pessoas sabem que tu não sabes do que estás a falar. É fácil de entender quando alguém não está realmente convicto do que diz ou quando não percebe realmente o que diz. Eclesiastes 10:3 diz: e até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Os meus conselhos para este assunto são: 1. Analisa de onde vem essa informação. Qual é que é a fonte? Por que é que essa pessoa diz o que diz? Onde é que essa pessoa se baseou para poder ter essa opinião? 2. Procura mais dados e mais conhecimento. Procura essa fonte que a pessoa utilizou, procura outras fontes que possam ir ao encontro daquilo que essa pessoa diz ou até mesmo desmentir o que essa pessoa diz. 3. Se não estás certo do que estás a dizer, não fales. Ou se sabes que é errado, então nem vale mesmo a pena tu falares. 4. Respeita a opinião do outro. Nós não temos de pensar todos exatamente o mesmo. E é bom que exista diversidade de ideias para que nós possamos aprender mais, para que nós possamos argumentar uns com os outros. 5. Não sejas insensato ou tolo. Pensa por ti próprio. Organiza as tuas ideias. Faz o teu próprio julgamento sobre cada assunto, sobre cada notícia até que estejas a ler. Sê uma mente pensante. Sê aquilo que tu nasceste para ser. Provérbios 4:5 diz: adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. Não te apartes da sabedoria de Deus, mas em vez disso, adquire toda a sabedoria e todo o conhecimento e inteligência que tu consigas. Que Deus te abençoe.